expira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênção o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, amém. Eu quero convidar você, vamos levantar as nossas mãos em adoração a Deus. Vamos começar a glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Desligue-se de toda e qualquer preocupação lá de fora, do dia a dia. Concentre sua mente, sua vida, seu pensamento em Deus. Busque ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Levante as suas mãos em adoração ao Senhor. A oração não é mais atendida ou menos atendida com as mãos levantadas, mas é um sinal de rendição ao nosso Deus. Senhor Deus, nós queremos nesta hora render graças a Ti, render louvor a Ti, render adoração a Ti, render culto ao Teu nome. Queremos, Senhor, colocar nossas vidas no Teu altar, na Tua presença. Queremos nos esvaziar de nós mesmos. Queremos nos esvaziar, Senhor, do nosso ego. Queremos nos esvaziar, Senhor, das nossas ansiedades, das nossas inseguranças, das nossas pretensões, da nossa jactância, dos nossos medos. Queremos nos esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que é carnal, humano, natural, para nos encher com os valores celestiais. Queremos nesta noite, Senhor, ser cheios da Tua glória. Queremos nesta noite, Senhor, estar aos pés da cruz. Queremos nesta noite, Senhor, render culto a Ti, ao Teu nome. Queremos ser aceitos diante do Senhor por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua graça, por causa, Senhor, do sacrifício da cruz do Calvário. É que nós nos adentramos aos Teus átrios, é que nós adentramos a Tua presença para Te buscar, para Te exaltar. Senhor, não olhe para as limitações, Senhor, mas aceita o culto que rendemos a Ti, Senhor. Ó Deus, recebe os louvores que vão se erguer deste lugar. No momento, Senhor, em que estivermos ouvindo a Tua palavra, fala aos nossos corações, convertendo, edificando, transformando, confortando, confrontando. Senhor, colocamos-nos submissos à Tua vontade, em nome de Jesus. Senhor, aceita esses momentos de adoração a Ti. Amém e amém. Diga amém, Jesus. Cumprimente quem está perto de você, desejando a bênção do Senhor, desejando a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você, que Deus seja contigo, meu irmão, minha irmã. Declararmos a grandeza de Deus, declararmos que não há outro grande, não há outro digno de ser adorado. Você conhece essa canção? Então vamos cantar juntos, vamos exaltar a Deus de todo o nosso coração nessa noite.
alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, grande Deus, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos, nós confiamos, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só com as nossas vozes queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Senhor, e pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o nosso Deus, só tu és o Deus eterno sobre todo. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, Senhor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e Você pode aplaudir aquele que é grande, é digno e reina. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus.
Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai. A palavra de Deus diz que nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Quantos creem nisso, amém? Nossas forças estão nele. Vamos cantar isso, vamos adorar a Deus, celebrá-lo. Nossas palmas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, se esperarmos o Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossa força está em Ti, Senhor. Nossa força está em Ti, e Tu és a nossa esperança. Nós cremos, nós permanecemos, porque Ele vive. Ele não está morto, Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Vamos cantar isso nessa noite. Aleluia. Passa pelo refrão, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive.
sua voz e cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória, o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nossa esperança está em Ti, Jesus. Nós cremos porque o Senhor vive, porque o Senhor vive. Porque Ele vive, Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. aleluia, nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Continuemos nesse mesmo espírito de adoração ao nosso Deus, de louvor ao nosso Deus. O povo do Senhor adora cantando, adora trabalhando, adora servindo. O povo do Senhor também adora contribuindo com o reino de Deus. Nós somos uma igreja que temos nos preocupado em trazer os princípios da fé reformada à nossa cidade. Nós temos trazido já pela segunda vez o pastor Paulo Júnior. Já trouxemos irmãos que puderam contribuir nessa área, o Mário Diniz, o Marcos Almeida. Estamos com um projeto de, mais ao fim do ano, trazer o projeto Sola. Também Reverendo Hernandes Dias Lopes ou Augusto Nicodemos, trazendo a palavra de Deus sob o ponto de vista da pregação expositiva, sob o ponto de vista da Bíblia trabalhada na nossa realidade com muita fidelidade e legitimidade. Mas para isso nós também contamos com a contribuição, com carinho dos irmãos presentes para nós levarmos adiante esses projetos que serão bênção não só para a nossa igreja. Se eu pedisse para que
os irmãos visitantes aqui erguessem as mãos, nós teríamos muito mais gente visitando aqui do que os próprios irmãos da igreja. Mas eu diria o seguinte, que nós estamos com isso abençoando a nossa cidade, a nossa região. Amém? Amém. Então, enquanto cantamos a próxima canção, é a oportunidade que nós temos de contribuir com o reino de Deus, trazendo as ofertas ao gasofilácio. Vamos orar a Deus consagrando. Senhor Deus, nós pedimos que aquilo que for entregue, Senhor, para o teu reino, para a tua obra, seja abençoado, seja, ó Deus, revertido em forma de bênçãos para aqueles irmãos e irmãs que fielmente ofertam, dizimam e ajudam a manter o teu reino, a pregação do evangelho, a obra missionária. E nós pedimos, ó Deus, que de uma forma especial o Senhor abençoe o seu povo. Ó Deus, pedimos que também o Senhor dê graça e sabedoria para que possamos, com aquilo que o Senhor nos dá, levar adiante de uma forma sábia, administrando os recursos para que o teu reino chegue onde precisa chegar, a palavra chegue onde precisa chegar. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto cantamos, então, é a oportunidade que temos de contribuir com a obra de Deus. O autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, e aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu
Aconteça o que acontecer, nós pertencemos a Ti, Senhor. Seja na vida ou na morte, nós pertencemos a Ti, porque o Senhor nos comprou com Teu sangue, ó Pai. E agora nós queremos viver em resposta a esse grande amor que o Senhor demonstrou e continua demonstrando por nós. Nós queremos viver vidas que manifestem essa gratidão, Senhor. Queremos viver vidas que respondam com intensidade a Tua graça, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar àqueles que são pastores, missionários, seminaristas, líderes de congregações, fiquem em pé para que a gente possa conhecer e dar as boas-vindas aos irmãos que trabalham na obra de Deus, no reino de Deus. Estou vendo aqui alguns amigos, alguns rostos já conhecidos, né? E sejam bem-vindos, queridos irmãos trabalhadores da obra de Deus. Que Deus os abençoe, né? Gostaria de perguntar também, quantos não são de Marília, são de outra cidade da região? Se coloquem em pé para que a gente também conheça os nossos irmãos vizinhos, né? De outras cidades aqui. De que cidade vocês são? De Pompeia. Sejam bem-vindos. Lá? Pompeia também. Isso, sejam bem-vindos. Aqui? Catanduva. Tem um som misturado aqui que está me atrapalhando. Aqui? Galha, sejam bem-vindos, né? Estive lá sim, são os irmãos da congregação de Galha. Vocês? Catanduva. Ourinhos, Deus abençoe. Lá atrás, Alvinlândia, sejam bem-vindos. Júlio Mesquita, sejam bem-vindos, né? Aqui, de Garça, sejam bem-vindos, Deus abençoe, né? Então aqueles que estão de outras igrejas vizinhos aqui, sejam bem-vindos, né? A estar conosco aqui. E nosso bem-vindo a todos que estão aqui presentes de uma forma especial. Tem gente de Maringá aqui, né? Cadê? Meu futuro genro, né? É o Tiago, né? Estou acostumado a chamar ele de Mala, mas é o Tiago. Fica em pé, Tiago. Isso. Deus abençoe. Amém. Sem delongas, quero apresentar pastor Paulo Júnior. Quero chamar e convidar a sua família, que ele irá apresentar também. Toda a sua família está toda presente, né? Os filhinhos, a esposa. Isso. Vamos, irmãos, orar, preparando o nosso coração e colocar a nossa vida na presença de Deus. Estenda a sua mão direita para cá. Senhor Deus, nós pedimos que agora, quando vamos ouvir a Tua palavra, vamos ouvir a pregação, quando vamos ouvir aquilo que será compartilhado do céu para as nossas vidas, para os nossos corações, o Senhor, ó Deus, prepare nossos ouvidos e mentes como terra fértil para receber a Tua semente. Ó Deus, nós colocamos nossos corações ao Teu dispor, nossas vidas ao Teu dispor. Trata-nos através da Tua palavra que é viva, que é o martelo que esmiuça a penha. Que o Senhor fale conosco como o Senhor já tem falado, que o Senhor use o Teu servo como o Senhor já o tem usado outras tantas vezes. Senhor, sê propício a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Eu prefiro sem o fundo musical, se puder fazer a gentileza. Abram todos comigo o santo livro, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios.
no capítulo 12. Deixa aberto aí. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite, pela honra e o privilégio de estar aqui pela segunda vez. Apesar do frio, muitos compareceram para essa data tão especial para a igreja. Me sinto muito honrado de fazer parte deste evento. E eu espero que Deus possa falar conosco essa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1, diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder, em outras traduções, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Deixa aberto aí, não feche, nós vamos estudar essa parte. Só fecha os olhos para mais uma rápida oração. Pai Santo, Tu nos conheces, Tu sabes que nossos pensamentos são vãos, e Tu sabes que do pó viemos, para o pó iremos. Somos fracos, pecadores, e de Ti nada merecemos, senão por Sua graça. E essa noite, Senhor, socorre-nos, estende a Sua mão amorosa, providente, bondosa, indulgente sobre nós. Derrama da Tua graça abundante e gloriosa. Toma mentes e corações cativos em obediência à Tua palavra. Manifesta Seu poder, Deus. Estamos fartos de palestras, fartos de ajuntamentos sociais. Queremos demonstração de poder e do Espírito Santo, de modo que o Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Preste muita atenção. Eu acredito que Deus vai falar conosco hoje poderosamente. Irmãos, nós, aliás, estamos vivendo um momento entre dois opostos na igreja brasileira. De um lado, nós continuamos a ver a degradação teológica e moral de boa parte da igreja brasileira, com o crescimento das seitas, das heresias e dos falsos profetas. Mas também do outro lado, pela misericórdia de Deus, o movimento está ressurgindo, ortodoxo, bíblico, doutrinário, histórico, reformado, e tem salvado a igreja brasileira de estragos ainda piores. A sã doutrina voltou a ser pregada em muitos púlpitos, e os temas dos mais diversos e profundos têm sido ensinados de norte a sul, de leste a oeste, em todo o país. Entretanto, eu sei que a igreja, ela não só
não vive só de temas doutrinários profundos. Ela também precisa ser apacentada com mensagens pastorais, que vão falar do nosso cotidiano, que vão afetar a nossa vida pessoal. Eu costumo chamar essas palavras de mensagens de pit stop. Pit stop é um termo usado no automobilismo. O que é um pit stop? Quando a corrida começa e os diversos carros disputam ali a prova, num total de 50, 60, 80 voltas, um determinado percurso, depois de ter dado muitas voltas, há um desgaste no motor, o combustível baixa, os pneus se gastam, e é necessário os carros pararem no box, para o pit stop. O que é esse pit stop? Os pneus vão ser trocados, o óleo, o tanque vai ser abastecido, o carro vai ser regulado, para então prosseguir até o fim da corrida. A vida cristã é semelhante a uma corrida também, uma jornada, uma grande caminhada. E às vezes, depois de algum tempo, tanto tempo caminhando, andando, lutando, combatendo o bom combate, nós também sofremos um desgaste, um abatimento, sofremos as pressões, e é necessário também fazermos um pit stop, ou seja, recarregar nossas baterias, nosso vigor, nosso fervor. E eu, através dessa palavra, pretendo fazer isso com você. Como cristãos, nós não estamos imunes ao sofrimento nem à humilhação. Não é novidade para você, só que se puder só me dar mais um pouquinho de retorno, não é novidade para você que a vida cristã é uma vida recheada de combates, de vales, de provações. Nós, na nossa caminhada, sofremos uma enormidade de períodos difíceis, crises, pressões, vales, desertos, que são por nós atravessados regularmente. Junto a estes, as humilhações, que parecem ser comuns ao povo de Deus. Muitas vezes somos submetidos a várias situações que nos humilham muito. Só que isso já foi previsto na palavra. Você já sabe, Jesus foi enfático em dizer: no mundo tereis aflições, muitas são as aflições do justo. Entretanto, meus irmãos, depois de tanto tempo lutando em determinadas áreas, tanto tempo rogando pela vitória em determinadas áreas, tanto tempo sofrendo e enfrentando situações que trazem dores, que trazem vergonha, depois de tanto tempo orando, jejuando, nós somos levados ao desânimo, nós somos levados ao abatimento, em razão de não vermos esses esforços resultarem em respostas favoráveis, resultarem em respostas expressivas, sólidas. Depois de tanto tempo lutando, orando, jejuando, clamando, acontece que não vem nenhum progresso, nenhuma resposta. Continuamos caindo no mesmo pecado, continuamos com as mesmas deficiências no caráter, parece que o nível espiritual é o mesmo, e aquelas almas que foram alvos de nossas orações por muitos anos, ainda não se converteram. É fato que existem áreas da nossa vida, áreas que envolvem nossa família, detalhes do nosso ser, que não encontram resposta, que não sofrem nenhum tipo de progresso, que não encontram solução, e ano após ano, combatendo, buscando, lutando com tais áreas, nós não vemos progresso, resposta alguma. E o que acontece? Somos levados ao desânimo, e até desistir de tal coisa. Eu quero dizer para você essa noite, não desanimar, não desanime. Este texto que eu li, ele tem a resposta, porque determinadas áreas não são respondidas, e porque mesmo depois de anos de convertido, nós não temos
quase que progresso algum em certas áreas. O texto traz a resposta do porquê e nos ensina como lidar com as crises, as provações, as humilhações que nos acompanham por todo o período da nossa fé. Paulo aqui, vamos saber o que se passa, o pano de fundo. Paulo aqui está fazendo a sua defesa. A segunda carta aos Coríntios, boa parte dela consiste em fazer a sua defesa perante os coríntios. Paulo não está ali presente, escreveu a carta vai ser lida à igreja. E aqui neste capítulo, ele faz a sua defesa contra os falsos apóstolos. Falsos apóstolos não é coisa nova, é coisa antiga, tá? Não fica pensando que isso aqui é movimento moderno. Esses apóstolos de hoje não estão com nada. Isso aí é só cópia daquilo que já desde o primeiro século estava assolando a igreja. Novos apóstolos estavam se infiltrando na igreja de Corinto, estavam entrando na igreja de Corinto e estavam ali arrogando para si o título de apóstolos, de líderes, e querendo conquistar a liderança daquela igreja. E eles estavam acusando o apóstolo Paulo de não ser um apóstolo verdadeiro. Paulo é um falso apóstolo. Paulo não tem as prerrogativas de um apóstolo. Paulo não tem as credenciais de um apóstolo. E usavam para isso o argumento de que Paulo não tinha as experiências que eles tiveram. Paulo não tinha experiências profundas com Deus, experiências místicas, poderosas com Deus. Por isso Paulo não era um apóstolo verdadeiro. Paulo, consciente disso, vai fazer a sua defesa. Ele vai dizer: se é experiências que prova que alguém é apóstolo, então tá, em minha defesa eu vou contar então algumas delas. Eu vou contar uma delas. Paulo teve várias experiências profundas com Deus, desde a sua conversão, desde a sua queda no cavalo para Damasco. E Paulo aqui vai dizer: se o que marca a credencial, se o que autentica um apóstolo verdadeiro é a experiência, então eu vou contar a maior delas, a mais profunda. Então Paulo conta uma experiência que ele teve, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E a experiência tão profunda que Paulo não sabe relatar se foi no corpo ou fora, se ele foi em espírito, ali em um momento de êxtase, ou se foi espírito e corpo para o céu. Paulo foi ao terceiro céu. Aí detalhe, Paulo não andou na periferia do céu. A segunda menção, Paulo diz que foi ao paraíso. A palavra paraíso é uma menção do Éden, do jardim do Éden. Paulo trafegou pelas dependências de Deus, pelos jardins de Deus. Paulo foi não só na periferia, Paulo entrou nos corredores do céu. E o que ele viu? O que ele viu foi tão grande que não dá para ser descrito. Ele usa: vi coisas inefáveis. A palavra inefável é aquela que não pode ser descrita por palavras, é indizível, é inexplicável. Foi isso que Paulo fez. E presta atenção, e nesta defesa contra os falsos apóstolos, que ele está propondo aqui no capítulo 12, nesta defesa, ao comentar as suas experiências, ele nos ensina algo muito valioso sobre o sofrimento e as humilhações. Entendeu? Nesta defesa, para provar que ele é apóstolo e demonstrar suas credenciais contra os falsos apóstolos, ele vai contar suas experiências místicas, e uma delas é ir ao terceiro céu. E contando essas experiências, defendendo-se das acusações, ele vai nos revelar, ele vai nos trazer preciosíssimas lições no tocante ao sofrimento e às humilhações, aos vales, aos desertos, às crises, aos problemas que nós tanto enfrentamos. Vamos começar no verso 7. Ele diz assim no verso 7:
E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Até aqui. Presta atenção, que nós vemos aqui, irmão, para você aprender já, no tocante ao sofrimento. Deus, por sua onisciência, provoca ou permite o sofrimento. Deus, presta atenção, isso que você está passando, enfrenta, luta, isso que você vive desde a sua conversão, Deus, por sua onisciência, provoca ou permite situações difíceis em nossas vidas. Entenda isso, é Deus quem provoca ou permite vales, provações, crises, dores e sofrimentos. E Paulo vai ilustrar isso na sua vida usando uma figura, uma metáfora, e vai dizer que essa dor, sofrimento na vida dele vem em forma de um espinho na carne. É como se um espinho, uma estaca, é como se um anzol fosse enfiado nos músculos, nos nervos, na pele, e penetrasse até os músculos de Paulo e trouxesse muita dor. Para entendermos o que Paulo está falando aqui, ele diz: foi-me posto um espinho na carne. O que ele está querendo dizer com isso? A palavra grega para espinho aqui tem pelo menos 4 significados. Era usado para designar a ponta de um anzol. Ponta de um anzol. Segundo, era para designar uma ferpa ou farpa, aquela que entra debaixo da unha, da madeira. Terceiro, era para designar uma estaca. O condenado, quando morria por empalamento, era atravessado com uma estaca de madeira, era transpassado. E quarto, um espinho mesmo, o mesmo que cravou a cabeça de Jesus, a coroa, espinho. Então ponta de anzol, farpa, estaca ou espinho mesmo. E o que o espinho, quando penetra no corpo, na carne, faz? Quando o espinho crava dentro de você, depois de um tempo, incha, infecciona, inflama, começa a ter pus, secreção e causa dor, muita dor. Paulo está querendo dizer que quando o espinho na carne foi colocado, ele está usando esses termos para dizer que ele estava sendo submetido a muita dor e muito sofrimento. Eu sou um homem que vivo debaixo de dor e do sofrimento, e eu vou ilustrar isso como se fosse uma estaca, um anzol penetrando no meu corpo, que não sai de jeito nenhum, infeccionado, purulento, que traz febre, que traz dor constantemente. A ideia dele, ao mencionar o espinho, é dizer: eu sou um homem que sofre e sinto dor constantemente. Agora, muitos significados se deram a esse espinho. O que é esse espinho? O que Paulo estava querendo dizer? Ou seja, em termos, em linhas gerais, o que significava esse espinho na vida de Paulo? Ao longo da história da igreja, muitos teólogos ou muitos comentaristas, estudiosos, têm dado significados para esses espinhos, e são pelo menos 4 possíveis. Alguns diziam que esse espinho na carne era de fato algo físico, era no corpo de Paulo. Alguns diziam que eram doenças. Paulo vivia doente de malária, por exemplo, que era comum naquela época. Então ele nunca era curado de malária, vivia sempre enfermo. Outros dizem que esse espinho era a sua visão. Paulo tinha problema muito grande com visão, por isso vai escrever aos Gálatas: veja com quão grandes letras vos escrevo. Então Paulo era atormentado por essa deficiência visual. É uma das possíveis interpretações. A segunda é que esse espinho podia ser problemas espirituais.
Paulo era constantemente assolado por demônios, oprimido, tentado, era o tempo todo combatido por forças espirituais que não davam sossego a Paulo. Outros entendem que o espinho eram problemas morais. Paulo sofria com pecados que ele nunca vencia, que o envergonhavam. Outros vão dizer que até pecados na área sexual, por Paulo ser celibatário, perseguiam Paulo, e Paulo não conseguia desvencilhar, apesar de lutar bastante. Uma quarta interpretação para esses espinhos são as perseguições que Paulo sofria dos judeus, dos romanos. Paulo não tinha sossego um minuto, sempre tinha alguém no calcanhar de Paulo, prendendo, machucando, acusando, violentando Paulo. Essas são as possíveis causas do que seria este espinho. Mas deste texto nós podemos tirar 3 princípios, 3 ensinamentos. O primeiro deles é: não existe crente que não sofra. Eu acho que Deus não quis deixar claro o que é o espinho, e ninguém, por mais que seja estudioso, por mais que seja respeitado a escola de interpretação, não dá para definir, porque ele escreveu ele escreveu em uma metáfora, ele não falou claramente o que é. E eu acho que Deus, na sua onisciência, não quis revelar de fato o que era o espinho. Por quê? Porque se ele define o espinho como algo de natureza física, todos que têm problemas espirituais não iam se identificar com a passagem. Se diz que era problemas de caráter espiritual, quem está sofrendo fisicamente não ia se identificar. Quando o espinho não é definido e supõe-se ser problema físico, espiritual, moral e até perseguição, ele coloca todas as categorias de cristão aqui, todos os tipos de sofrimentos morais, físicos, conjugais, perseguições espirituais. O que Deus está nos ensinando aqui, irmão, é que não existe crente que não sofra. De alguma maneira, todos nós temos uma espécie de espinho cravado em nós. Todos nós sofremos com alguma dificuldade que nos persegue, que nos assola, que não nos deixa em paz todos estes anos. Jesus disse em João 16:31: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Salmo 34 diz: muitas são as aflições do justo. 2 Timóteo 4:12, os que quiserem viver piamente padecerão perseguição. Jesus disse: perseguiram a mim, perseguirão a vós, de todos sereis odiados pelo meu nome. Irmão, aprenda isso. Não há crente que não sofra. Não abra seus ouvidos para essa teologia triunfalista que diz que conversão é sinônimo de conforto, paz, quietude, colônia de férias. Isso é mentira. A Bíblia é o livro dos sofredores, a Bíblia é o livro dos mártires, a Bíblia é o livro dos incansáveis. Nós não fomos chamados, meu irmão, para desfilar em uma escola de samba gospel. A Bíblia não trata a igreja como clínica de alma, não trata de maneira terapêutica. A Bíblia, quando se refere à igreja e ao cristão, refere-se como soldado, guerra, combate, armas, milícia. Estamos em guerra. Então você está aqui dentro dessas 4 características. Você que entrou aqui, de alguma forma tem um espinho sobre você, tem um problema que persegue você todos esses anos, tem uma dificuldade que assola você, que traz dor e traz sofrimento. Segundo, primeiro, não há crente que não sofra. Segundo, quem coloca o sofrimento é Deus, meu irmão.
Vamos exaltar Deus nesses últimos dias, vamos colocar Deus no trono dele. Tem um atributo que precisa ser estudado de Deus, a soberania de Deus. Vamos parar com esse maniqueísmo, colocar Deus e o diabo na mesma categoria, numa queda de braço, e Deus suando para ganhar. O diabo está na categoria das criaturas, ele, com relação a Deus, ele é incomparável. Não pode, Deus não pode ser comparado com Satanás. Primeira coisa, não há crente que não sofra. Segunda, quem provoca o sofrimento é Deus. A palavra diz que não foi Paulo que colocou, foi-me posto um espinho. É Deus quem provoca o sofrimento, meu irmão. É Deus quem permite o sofrimento. Aqui uma menção de Jó, quando dá testemunho para o diabo de Jó. O diabo vai dizer: toma tudo dele para ver se não te nega. Deus vai dizer: vai, toca em tudo, tira tudo, somente não lhe tira a vida. Meu irmão, isso que você está passando, foi Deus quem permitiu. Em muitos casos foi o próprio Deus quem causou. Deus enviou, Deus preparou, meu irmão. A nossa vida, quem tem o controle dela não é Satanás, não é ele que determina nossas vidas e nossos passos. É Deus quem determina, Deus quem conduz, tanto bem quanto mal. Não foi isso que Jó disse para a mulher? Não recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. Deus, meu irmão, é Deus quem provoca o sofrimento. Foi-me posto em sua onisciência. A Bíblia diz em Gênesis 22, e provou Deus a Abraão. Quem pôs Abraão à prova, quem submeteu Abraão a um teste, quem submeteu Abraão a uma aflição, foi Deus, meu irmão. Você está passando tal situação, é submetido a aflições e dores, deixa eu dizer, Deus está por trás disso. É Deus quem provoca, ou é Deus quem permite? Não se engane. Terceiro, vamos ver o instrumento de Deus para a aplicação do espinho. Verso 7, parte C. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Veja só, a causa do espinho era Deus, mas quem aplicava o espinho não era Deus. Era um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro no grego é angelos. Da onde vem a palavra angelos? Ângelo, anjo. Um anjo do diabo. É como se Deus pegasse o ferrão, a estaca, o anzol, o aguilhão, e desse na mão de um demônio e dissesse: vai e crava ele na carne de Paulo. É isso, meu irmão. Deus permite Satanás nos tentar, Satanás nos oprimir, e muito mais. Às vezes os demônios vêm enviados por Deus. Está assustado? É o que está aqui. A palavra angelos é mensageiro. O que é um mensageiro? É enviado para uma missão. Aqui Deus faz uso de um demônio, um anjo do diabo, pegava esse espinho e afligia Paulo. Ou seja, Deus era a causa, mas o instrumento que atormentava Paulo, que trazia dor a Paulo, que oprimia Paulo, era um demônio, era Satanás, com a permissão de Deus. Muitas vezes Deus permite Satanás, meu irmão. Lutero dizia: até o diabo é diabo de Deus. O diabo é como um cão preso por uma corrente nas mãos de Deus, e muitas vezes trabalha a serviço de Deus. É o diabo. E ele afligia Paulo. Talvez você sente isso: pastor, como eu sofro tentações.
eu sinto opressões malignas sobre a minha vida, espíritos malignos sobre mim, situações que às vezes não tem explicação e que causam em mim dor e sofrimento. Irmãos, talvez você entrou aqui e está nesse estado. Eu estou sendo submetido a situações que causam dor e profundo sofrimento há muito tempo. A palavra é para você. Mas o que mais? O espinho não só causava dor, mas também humilhação. O espinho não só trazia dor e sofrimento, mas humilhação. Veja a parte C. O mensageiro de Satanás para me esbofetear. O demônio não só pegava o espinho e usava para trazer dor e sofrimento, mas também esbofeteava. A palavra esbofetear no grego aqui não era soco no queixo. A intenção não era ferir, era o tapa com as costas da mão. Aquele tapa só com a finalidade de humilhar. É os mesmos tapas que Jesus recebeu no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás, quando estava sendo interrogado pelo Sinédrio. É o tapa na boca com as costas da mão. É o mesmo tapa que Paulo recebeu quando está diante do sumo sacerdote Ananias. A finalidade do tapa não é sangue, não é ferir, é só vexação, humilhação. O que Deus está dizendo aqui é que a situação que Paulo era submetido, seja física, óleos ou malária, seja moral, pecados que ele caía, seja perseguição dos seus inimigos, seja demônios, traziam tormento, traziam dor, traziam sofrimento e humilhavam Paulo muito. Talvez é você, minha irmã, essa deficiência que você tem humilha muito você. Talvez esse marido que você casou, que há anos você ora, tem funcionado como um espinho, que traz tanta dor e humilha muito você. Talvez são esses filhos, que é a causa do seu terror, e que humilha e envergonha muito você. Talvez são esses pecados, que sempre são esfregados na sua cara, áreas do seu caráter que você não tem progresso nenhum, e que te humilham muito. Talvez é seu fracasso ministerial. Você lê e não consegue crescer bíblica e teologicamente. Você ora e não há progresso. Você prega, parece que é uma coisa que te humilha. O ministério, os dons, parece que há algo em você que te persegue e que te faz derramar lágrimas. Não só é dolorido, não só abate, não só é difícil, mas é muito humilhante. Pastor, o senhor não sabe o que é conviver com um homem desse? É muito humilhante. O senhor não sabe o que é ir na escola e ouvir os professores, ou na igreja, ouvir os professores de escola dominical falar dos meus filhos. É muito humilhante. O senhor não sabe que essa deficiência física, esse problema congênito, essa doença crônica, além de dor, me traz muita vergonha. Talvez esse é o seu caso. Entrou aqui e está passando por isso. Quando Paulo relata aqui a sua defesa aos coríntios, ele vai dizer uma coisa assim, presta atenção. Conheço um homem que há 14 anos, fora do corpo eu não sei, foi ao terceiro céu, e foi-me posto um espinho na carne. O que Paulo está querendo dizer? Fazia 14 anos que aquela ferpa, que aquela estaca cravou em Paulo e não saía. 14 anos convivendo com a dor, 14 anos convivendo com a enfermidade, 14 anos convivendo com problema moral, 14 anos com aquela infecção, com aquela coisa terrível, e 14 anos tomando tapa com as costas da mão, humilhado, envergonhado. Talvez é a história da sua vida. 1 ano, 5, 10, 20, 30, e não há progresso nenhum em tal área, não há conversão,
Não há nada. E aquilo te traz tanto tormento, tanto sofrimento, e ainda humilha. Será que Deus não marcou essa noite para tratar isso com você? Você que já desanimou, eu não consigo mais lutar e cair tanto nesse pecado. Eu não consigo mais orar para um ente da minha família, porque não há nenhuma resposta. Eu já desisti do meu chamado, porque depois de tanto fracasso e tantas outras coisas, esse é o quadro da igreja de Cristo, sofredora e humilhada muitas das vezes. Mas eu quero dizer algo para você, presta atenção. O sofrimento aqui, a vergonha aqui, pastor, era providência divina. O propósito da mensagem não é humilhar você. A carta aqui, a experiência não foi para acabar com Paulo, com o restinho de força que ele tinha. O propósito é consolá-lo, levantá-lo. Eu estou aqui para consolar vocês que têm sido humilhados, vocês que carregam essa ferpa, essa estaca na carne há 1, 2, 20, 30 anos. Eu quero dizer que essa humilhação, esse tapa com as costas da mão que te humilha, e essa estaca cravada com pus há anos, é providência divina. Se não vejamos o verso 7, o verso inteiro. E para que não me ensoberbecesse, grave essa palavra, para que eu não ficasse soberbo, orgulhoso, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Segundo, para que não me exalte. Parte A, para que não me ensoberbecesse. Parte C, para que não me exalte. Presta atenção. Quando Paulo teve essas experiências que ele está contando, foi ao terceiro céu, ele viu coisas tão elevadas, tão grandiosas. Você imagina? A Bíblia diz que ele foi o terceiro céu. O que ele está querendo dizer com o terceiro céu? Os estudiosos dizem que o primeiro céu é a atmosfera, o céu das nuvens. O segundo céu é o céu estelar, o espaço, as galáxias. O terceiro céu é onde está o trono de Deus, a glória de Deus. Paulo foi o terceiro céu. E ele viu coisas tão grandes que a Bíblia diz, não é lícito falar. Não é que ele viu e Deus falou, Paulo, você fica quieto. Quando você descer lá, não conta nada que você vê. Quantos de nós fosse lá e Deus falasse para não contar, não ia contar? Olha aí, somente as irmãs, amém? Olha uma decoração da mesa do Senhor lá, um horror. Ó, o anjo que fez aquilo não está com nada. Não. E você viu? Não, porque deram vestes novas para a rainha Esther, mas o babado ali, não. Não foi isso. O que Paulo está querendo dizer é que nem que ele quisesse falar, ele não podia. É inexplicável, é indizível. Não há palavras, adjetivos na língua portuguesa, hebraica, alemã, capazes de descrever a magnitude do que ele viu. Então é melhor ficar calado. E o que acontece? Estas visões, a patente que Deus deu a Paulo, as prerrogativas que encheu Paulo, as glórias que ele revelou, deu a ele a honra de ser o maior escritor canônico. Dos 66, Paulo escreve 13 pelo menos. Está entre as 20 mentes mais célebres de todo o mundo. Ele é mais influente na cultura ocidental que todos os Césares Augustos juntos. Ele é Paulo, um poliglota, um erudito, versado no hebraico, no aramaico, no latim. Corria o risco de Paulo, por causa disso, se ensoberbecer, pecar com o pecado da soberba. E Deus, para impedir Paulo, por causa das revelações, de cometer esse pecado, crava o espinho. Irmãos, de certa forma, todos nós tivemos algum tipo de revelação. A primeira grande revelação vem com a conversão. Quando a conversão nos alcança, o evangelho, nossos olhos se abrem e a nossa cosmovisão muda, nossos pensamentos são elevados. Depois Deus distribui dons a nós, chama a nós, comissiona a nós, e tudo isso que Deus nos dá, o poder que Ele nos reveste, muitas vezes pode nos levar à soberba, pode nos levar a cometer pecado.
A palavra aqui, para ensoberbecer e para que não me exalte, no grego é a mesma palavra, quer dizer hiper, para que eu não me hiper, a fim de que não me hiper. Hiper quer dizer além de, acima de e mais que. Paulo está querendo dizer aqui, para que eu não pense que eu estou além de, para que não pense que eu seja mais que, e para que eu pense que eu não pense que eu estou acima de, foi-me colocado o espinho. Irmãos, é assim conosco. Tem crente que se botar num gilete quer dar discurso. Tudo que Deus nos entregou, meu irmão, é muito grande. E para que nós não pensamos, para que nós não estejamos além de, nem pensamos que somos mais que, e nem achamos que estamos acima de, Deus envia o sofrimento e a humilhação. As revelações e a posição que Paulo foi colocado poderia prejudicá-lo e tirar do caminho e levá-lo a pecar contra Deus. E sabe qual é o pecado? A soberba, o orgulho. Sabe por que Deus põe o espinho em você e em mim? Deus vê em você um potencial para soberba. Deus vê em mim um potencial para o orgulho, para a soberba. Então o espinho é providência de Deus, meu irmão. Olha a gravidade desse pecado, Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Irmãos, foi por orgulho que Satanás se rebelou contra Deus. O orgulho motivou os anjos a pecarem contra Deus, a rebelião nos céus. O orgulho foi a causa da queda de Adão. Serão como deuses. O orgulho corrói por dentro, mata como câncer. O espinho vinha da parte de Deus para manter Paulo humilde. O espinho vinha da parte de Deus para santificar Paulo, tornar Paulo dependente de Deus, manter sua fé ativa. O espinho de Deus é essa área na sua vida que te envergonha e traz sofrimento. Tem a finalidade de santificar você, tem a finalidade de deixar você humilde, tem a finalidade de evitar você pensar que é mais que e além de, está acima de. Você não é, eu não sou, somos pó, de lá viemos, para lá tornaremos. Quantos estão entendendo, diz amém. Amém. É por isso que está aí, é por isso que Deus permitiu aquele mal, é por isso que Deus provocou aquele mal, é por isso que você passou por aquela humilhação, é por isso que essa situação não te deixa. Agora, qual é a nossa atitude diante do sofrimento? Qual a nossa atitude diante do espinho? Primeiro, o que pode ser o espinho? Todos passam por ele, não há crente que não passa. Segundo, o espinho não só causa dor, mas humilhação. Terceiro, é providência divina. Providência. É para você não ir além do que pensa. Quarto, qual a nossa atitude diante dele? Verso 8. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que eu afastasse de mim. Veja só. Em razão de tanta dor, que uma das traduções para espinho é estaca. Imagina Paulo com aquela estaca atravessada. Quanta dor um prisioneiro, no sentido literal, um condenado, que é atravessado pela estaca não sofre. Então, em razão de tanta dor, de tanto sofrimento, em razão de tanta humilhação, Paulo fez como todos nós, orou, pedindo para Deus trazer alívio. Orou, pedindo a Deus para eliminar a causa do sofrimento. Orou, ele queria alívio, meu irmão. A atitude diante do sofrimento é a mesma que a nossa. Nós oramos pedindo: Senhor, por favor, traz o meu marido. Senhor, por favor, me dá vitória contra esse pecado. Senhor,
cura essa enfermidade. Senhor, me capacita para o meu ofício. Você geme, você chora, você ora, Senhor, remove esse doloroso, vergonhoso espinho, meu irmão. Oramos pedindo isso. Oramos pedindo a conversão da esposa, deficiência no caráter, debilidade ministerial, remoção das doenças, os pecados, a conversão de filhos. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes. Talvez aqui é uma repetição, uma menção do Getsemane. Jesus também orou 3 vezes. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Qual a nossa atitude diante do espinho, do sofrimento, da humilhação? Nós oramos, pedindo o alívio. Aqui nós aprendemos 3 princípios também, 3 nesse texto. Primeiro deles, devemos orar. Não é pecado orar quando se atravessa um vale, quando se passa por sofrimento, quando é vítima de constantes humilhações. Ore, você pode orar, você deve orar. Segundo princípio, nem sempre Deus responde da primeira vez. A Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes. Isso porque ele não respondeu da primeira, nem da segunda. Deus nem sempre responde de imediato nossas orações. Nem sempre traz o livramento de imediato. Nem sempre é da primeira vez que as respostas vêm. E terceiro, muitas vezes Deus não responde nossas orações. Muitas vezes Deus não traz a resposta. Deus não tirou o espinho de Paulo, foi negado a ele esse direito. Muitas vezes Deus não vai tirar, Deus não vai remover, Deus vai permitir o espinho ficar. Amém? Amém. Agora, essa é a situação de Paulo, gravíssima. Deixa eu ver a hora aqui. Não fique nervoso, eu já estou acabando. E não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 20 minutos na mensagem. Já são 40, 2 irmãos que olharam. Qual é a solução de Deus, então, para o bendito do Paulo? O espinho está lá. Belo discurso lindo, poético de Paulo, erudito. Mas o espinho ainda está lá. O bofete, o tapa com as costas da mão continua. A estaca continua afligindo, doendo, e ele pisado, 14 anos. Agora eu quero perguntar, qual é a solução de Deus para o sofrimento? Para você, qual é a solução para essa coisa que não sai e não te deixa? Vamos ver o verso 9. Então Deus me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Até aí. Qual é a solução de Deus para o sofrimento? Presta atenção. Você sabe o que Deus faz diante deste quadro? Qual é a atitude de Deus diante do seu santo apóstolo, que tem uma estaca atravessando, que causa dor e humilhação? Qual é a atitude de Deus diante disso que você passa desde que veio a fé? Deixa eu te dizer algo. Tanto de um jeito ou de outro, Ele vai nos ajudar. Deus pode nos ajudar removendo o espinho, ou Deus pode nos ajudar conferindo graça, poder, recursos para suportar o espinho. É isso que o texto diz. Minha graça te basta. Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas quando diz minha graça te basta, minha presença é suficiente, o que Deus está dizendo é, eu não vou tirar, mas vou conferir, dar a você poder, recursos para lidar, suportar, carregar, aguentar o sofrimento. Ele poderia aliviar o sofrimento, entretanto, mesmo não tirando o espinho, Ele confere graça. Estão entendendo, meu irmão? Olha que Deus maravilhoso. A ideia é assim:
A ideia de Deus é assim: eu posso trazer o alívio tirando o espinho, ou permitindo que o espinho fique. Por quê? Porque tirando o espinho, eu alivio a dor. Mas deixando o espinho e conferindo graça, mesmo com o espinho, vocês suportam a dor. Isso é fantástico. Vamos entender aqui. Tem 3 princípios para aprender aqui. Primeiro, em alguns casos, Deus remove o espinho. Alguns casos, Deus, Senhor, eu nasci com um problema na minha sexualidade. Ora, jejua, pede um milagre. Acontece. Algumas vezes chora e implora pela conversão de um ente. Em um culto, uma vigília, no quarto, em uma oração, em um acidente de carro, se converte. Um pecado que você geme e chora, de repente um dia visitado por Deus, ele é expelido imediatamente. Alguns casos, Deus tira o espinho. Segundo, outras vezes, ele remove, depois de muito tempo, depois de muito açoite, muito pus, ele remove. Por quê? O espinho já cumpriu o propósito, ele não é mais necessário a Deus. Ele tinha a finalidade de trabalhar o cara até amadurecer. Quando aquele crente atinge o grau desejado por Deus, pode tirar, ele não me é mais útil. Terceiro, existem outros casos. O primeiro, Deus tira. O segundo, Deus remove depois de muito tempo. Existem outros casos que ele jamais vai remover: a deficiência, o pecado, a crise, a doença. Existem casos que ele jamais vai remover. Mas escute o que eu vou falar. Independente qual caso seja, não importa qual caso seja, em todos eles Deus vai conferir graça a você. Em todos os casos Ele dá a mão, Ele atravessa com você, suporta com você até o fim. Amém? Saiba disso. Em todos os casos Ele está conosco. Agora você vai entender a razão do espinho. Você vai saber por que esse bendito espinho foi colocado e por que ele não é tirado. Você vai saber a razão na íntegra. Veja só, o verso 9 ainda. Então ele me disse: a minha graça me basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui está a razão do espinho, pastor. O desenvolvimento espiritual se dá com mais força na vida do cristão, no sofrimento. Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter sido afligido, foi-me bom receber o espinho, foi-me bom ser esbofeteado, para que eu aprendesse os seus estatutos. Paulo está dizendo: o meu poder se aperfeiçoa no espinho, na humilhação. O desenvolvimento da fé, a santificação, a maturidade espiritual se dá com mais força, é na provação, é na dor, é no sofrimento, irmão. Eu podia parafrasear e dizer: o meu poder se revela nos fracos, o meu poder se manifesta nos fracos. 1 Coríntios 1, 27, 29, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Entendeu? Aqui está a razão do espinho. Deus trabalha melhor com uma massa maleável, ensinável, submissa, do que com a massa petrificada pela soberba, ensimesmada, arrogante, prepotente. Mas aqui, meu irmão, sobre a vara da correção, sobre as lágrimas da disciplina, facilmente Deus trabalha, meu irmão. Então, se você todos esses anos sofre isso, é porque Deus quer te fazer um crente maduro, um crente santo, um crente cheio do poder de Deus.
Você vai entender isso melhor, o que eu estou dizendo. Presta atenção, o verso 9, parte B: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ok? Eu estou dizendo a razão do sofrimento, o desenvolvimento espiritual. Nessa parte C, Paulo eleva ainda mais esse conceito. Ele diz assim, porque através do sofrimento, o poder de Deus repousa sobre mim. A palavra repousa só é repetida 2 vezes na Bíblia. Ela está aqui no grego, e ela está em João capítulo 1, repouse. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Agora vamos para o verso 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. É a mesma palavra, repouse aqui, para que a glória repouse, e o verbo habitou. E vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra aqui, repouse, a palavra habitou, a palavra que vimos a sua glória, que João usa, é emprestada do Antigo Testamento. Era usada para o tabernáculo. O tabernáculo em Êxodo 25, quando Israel peregrinava para o deserto e parava, eles montavam o tabernáculo, e a glória, a fumaça, a Shekinah vinha sobre o tabernáculo. No Novo Testamento, esse tabernáculo se encarna na pessoa de Cristo. Cristo agora vem e é a tenda humana, é o tabernáculo onde a glória de Deus repousa, o Espírito de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, através do espinho, do sofrimento, a mesma glória que repousou sobre o tabernáculo, repousou sobre o Filho de Deus, agora repousa sobre os filhos de Deus, a igreja, eu e você. Coisa maravilhosa, não é? Coisa gloriosa. 1 Pedro 4, 12 e 14. Amados, não estranheis a ardente prova que vem para vos tentar, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Isso é o desenvolvimento espiritual. A parte B do versículo, para que o poder se aperfeiçoe no sofrimento. A parte C, para que o poder repouse a glória plena nos filhos de Deus. Agora vamos ver a nossa atitude para com o sofrimento. Qual deve ser? De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo. Por saber que na fraqueza a glória de Deus repousa sobre nós, vem uma consequência inevitável. Paulo disse assim: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas. Depois de Paulo entender o plano de Deus para com esse espinho, Paulo está dizendo aqui: agora eu compreenderei, aceitarei e até me alegrarei com o sofrimento. Isso quer dizer, sinto prazer nas fraquezas, de boa vontade me gloriarei, porque agora eu sei que é a providência de Deus para que eu cresça a estatura de Cristo, para que eu me santifique, para que eu eleve minha condição espiritual. Essa deve ser a nossa atitude, meu irmão, nos gloriarmos no sofrimento. Amém? Agora vamos para a conclusão. Se alguém agora podia tocar um teclado. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Até aí. O sofrimento não é tão ruim como pensamos. O sofrimento deve causar alegria, pois é uma evidência do trabalhar de Deus em sua vida. Amém? Vamos de novo. O sofrimento não é tão ruim quando pensamos. Não. Porque Paulo vai dizer: eu sinto prazer nas fraquezas e me glorio. O desfecho é assim, o sofrimento, o espinho, a estaca, o tapa com as costas da mão não é tão ruim. Por quê? É uma prova da nossa filiação,
da nossa santificação e do amor por Deus. Hebreus 12, 5, 11 diz assim, escute. Vocês esqueceram da palavra de ânimo que eu lhe dirigi como filhos? Filho meu, não despreza a disciplina, o espinho do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. O espinho, o tapa, é uma prova do amor de Deus. E castiga todo aquele que aceita como filho. É uma evidência da sua verdadeira conversão. Você não é um bode. Uma ovelha genuína só é ovelha quando recebe o espinho. Ou seja, Deus castiga, humilha o verdadeiro filho. Que mais? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Algum pai aqui já corrigiu o filho para o mal? Filho, eu estou te batendo porque você fumou pouca maconha hoje. Fuma mais, filho. Quem já fez isso? Filho, eu estou te batendo porque você roubou pouco, filho. Enche essa sacola, moleque, de dinheiro no banco. Sabe por que eles riram agora, pastor? Porque faz 14 anos que está doendo, tem que rir hoje, né? 14 anos com o espinho está aqui, ai. Mas olha que coisa gostosa, coisa linda. Não consola? Vem cá, quer ver? O Senhor está querendo dizer que essa situação com meu marido, esse leito de hospital, esses exames, o Senhor está querendo dizer que essa vergonha financeira e profissional, que meus filhos, é para o meu bem, é para o teu bem. Mas que bem é esse? O texto continua: para que participemos da sua santidade, para te santificar. A joia da igreja é a santificação, a pureza da igreja. E nós nessa era moderna estamos tão entupidos de mundo, de tecnologia, de informação, de sensualidade. Aí vem o espinho santificador e purifica, e arranca a crosta, arranca os ídolos, arranca as imundícias e nos deixa humildes, quebrantados, sinceros, ingênuos, santos e santos, meu irmão. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça para aqueles que por ela foram exercitados. Ou seja, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, por isso sinto prazer. Agora, finish. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ao contrário do mundo e do que somos levados a pensar, o mundo pensa que aflição, abatimento é sinônimo de fraqueza. Não, quando estamos abatidos, forças se esgotaram, ânimo se esgotaram, não há esperança nos amigos, nos empréstimos, no financiamento, na política, na economia. Então é que a fé é grande, então é que você é dependente de Deus, então é que o Espírito Santo está dilatado em você. Você está fraco no mundo, mas forte diante de Deus. Você pode dizer comigo? Porque quando sou fraco, mais forte. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo termina a sua defesa dizendo isso, meu irmão. O lado bom do espinho, a providência de Deus. Amém? Amém. Nós vamos orar agora para todos que têm alguma espécie de espinho, que sofrem aflição, dor, ou que são esbofeteados em vergonha, e que estão como Paulo há 14 anos, mas hoje Deus deu uma compreensão a você, para você saber lidar, suportar e ver a providência de Deus nesse espinho. Amém? Feche os olhos, curva a cabeça. Fale com Deus agora.
Ore a Deus agora. Você que está sofrendo. Diga para Deus: Deus, pode dizer como um filho, está doendo. Fala para Deus: quanto tempo envergonhado, humilhado, quanto tempo, Senhor, sofrendo angústias e penúrias que a maioria desconhece. Mas, Senhor, como o texto diz, confere graça a mim para eu suportar. Confere graça, Senhor, porque está doendo. Confere graça que eu sou ultrajado diariamente, mas me confere graça para não recuar, para não sucumbir, para não desistir da fé, do meu chamado, da minha família, Senhor, para não desistir da vida, porque a tua graça me basta, o seu poder me basta, o teu amor me basta, o teu perdão, a tua presença é tudo que preciso. Me leve a enxergar isso como providência, para o Senhor não ter um homem ou mulher soberbos, arrogantes, prepotentes, ensimesmados, mas se os meus pés manterem-se no chão, que eu entenda que o seu poder está se aperfeiçoando nas minhas angústias, e que a glória de Deus há de repousar em mim, sobre a minha vida, através dessas situações, e que por fim eu saiba que na verdade, quando estou fraco, sem forças, é então que eu estou forte. Confere graça à igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá um aplauso bem forte para o Senhor. A Deus seja a glória, a Deus seja a honra, a Deus seja o louvor. É Ele quem cura as feridas, é Ele quem derrama o bálsamo, é Ele, meu irmão, quem confere graça. Louvado seja Deus. Irmãos, que essa obra aqui em Marília prospere, cresça, que vá além das fronteiras, que ganhe almas, forme discípulos, plante igrejas. Participe dessa obra, apoie o pastor, sua liderança, para expandirmos o evangelho do reino, amém? Eu trouxe um livro, como sempre faço, a moça já está se dirigindo para lá, e quem quiser cooperar com a gente, os lucros desse livro, parte deles são destinados a uma escola, a um colégio cristão que nós abrimos, e pela graça de Deus tem sido sustentado. Então no final, se você comprar, vai estar ajudando o colégio. Eu assino para você no final. Foi uma honra, uma alegria estar com vocês. Amanhã cedo estamos indo de viagem para Franca. Espero estar com vocês novamente, permitindo Deus, amém? A graça de Deus nos basta, amém? Fica aqui, vamos orar por você, amém? Vamos orar pelo pastor Paulo Júnior, pela sua família, pelo seu trabalho, pela igreja em Franca, pelo Ministério Defesa da Fé e pela Igreja Aliança do Calvário. Vamos orar a Deus pela vida do servo de Deus. Vamos colocar a vida dele na presença de Deus. Quero convidar o pastor Isaac para orar a Deus, e eu quero pedir para que você estenda a sua mão para cá. Vamos clamar a Deus para que Deus continue a usá-lo. Pastor, você foi muito usado por Deus nesta noite. Trouxe uma palavra do céu aos nossos corações. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Obrigado porque é a Tua palavra que nos cura, Senhor. É a Tua palavra que ajusta a nossa perspectiva. É a Tua palavra que traz consolo. É a Tua palavra que traz firmeza. É a Tua palavra que traz perseverança, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que, ó Deus, segura em nossas mãos e nos faz caminhar, ó Pai, nos faz, ó Deus, andar ainda com mais firmeza, nos faz, Senhor, aguentar por um pouco mais, Senhor. Obrigado, Pai amado, por essa mesa farta nessa noite, Pai.
Obrigado, Senhor, pela paz, obrigado pela vida que foi conferida a nós por meio da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor continue usando a vida do Teu servo, ó Pai, como um instrumento, canal, facilitador, Pai amado, para que a Tua palavra seja, Pai amado, ó Deus, essa força, esse alimento que possa sustentar o Teu povo, ó Pai. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que em meio à sua própria caminhada, os espinhos que Ele mesmo tem suportado ao longo da trajetória, sim, Pai amado, que Ele continue recebendo graça abundante da Tua parte, poder da Tua parte para Ele, para sua família, ó Pai. Ó Deus, só o Senhor conhece as lutas, só o Senhor conhece as lágrimas, só o Senhor conhece, Pai amado, as angústias no recanto do quarto em oração, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor ouve, e nós sabemos que há graça suficiente para isso, ó Pai. Ó Deus, continue sustentando a sua esposa, seus filhos, ó Pai, cuidando, ó Pai amado, dirigindo naquilo que é a Tua vontade, ó Pai. Sobre o colégio, esse projeto, Pai, nós também pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, seja um instrumento na Cidade Franca, ó Pai amado, para transmitir os princípios da Tua palavra, Senhor, ó Pai amado, para formar crianças, adolescentes, Pai amado, que tenham uma cosmovisão recheada da Tua verdade, Senhor. Ó Pai, nós oramos pelo Ministério Defesa da Fé, que tem sido um instrumento para propagar a Tua palavra nos 4 cantos da nação e até fora da nação. Nós pedimos, Senhor, continue usando esse canal, ó Pai, para abençoar pessoas, para trazer pessoas das trevas para a luz, Senhor, para converter, para consolar, para restaurar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos pela igreja que o pastor tem pastoreado juntamente com a equipe. Continue sustentando, Pai. Abençoe os irmãos daquela igreja. Continue guiando-os, Pai, nos Teus caminhos, ó Senhor. A viagem de volta para Franca, que a Tua graça que trouxe possa levar em paz. Que a Tua proteção, Pai amado, livramento do Senhor possa guardar o Seu servo e a sua família, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pastor, pode ficar à vontade de ir lá para a porta, para a igreja cumprimentar, também assinar os livros. Meu incentivo para que os irmãos, ao saírem, levem os livros do pastor, para que você seja abençoado com a boa literatura cristã, com a boa literatura de substância para a vida cristã, para o crescimento cristão. Também aqui em frente há um trailer de pastéis. Se você passar ali e comer pastel, está ajudando também neste evento. Queremos agradecer a todos os que vieram, os visitantes, os amigos, os pastores, obreiros, irmãos e irmãs que servem ao Senhor nas igrejas co-irmã aqui em Marília e na região, as caravanas que vieram das cidades aqui de perto. Que Deus abençoe de uma forma especial, seminaristas, presbíteros, obreiros que estiveram apoiando, divulgando este trabalho. Quero agradecer ao Tiago Lacerda, que fez todos os contatos para que esse culto acontecesse, a vinda do pastor, né? Que Deus abençoe e recompense. Cadê ele? Sumiu já. Está lá na porta, isso, né? Quero agradecer ao pastor Paulo Júnior e a família que estão conosco aqui, vencendo a estrada, o frio, mas para juntos adorarmos a Deus. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Para os membros da igreja, amanhã é dia especial de festa ao Senhor, culto, Santa Ceia. Não falte, você que é membro desta igreja, para nós celebrarmos, adorarmos ao nosso Deus. Vamos ter um momento de oração, vamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Voltando aos nossos lares, que a palavra do Senhor continue a bater em nossos corações. Aleluia. Quando você estiver enfrentando as lutas, você já sabe como enfrentá-las, já sabe o que é. Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos, te adoramos, glorificamos a ti, Senhor, por esta festa espiritual na tua presença.
Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor recebe o culto, a adoração a Ti, mas o Senhor também nos alimenta espiritualmente, e nos dá palavra, nos dá força, nos dá, Senhor, unção e poder para continuarmos com a vida, apesar das lutas e dos espinhos. Senhor, nós Te louvamos e adoramos a Ti, continuaremos a fazê-lo. Ó Deus, obrigado pelas lutas que passamos, porque com elas crescemos, com elas podemos frutificar e sermos bênção na Tua presença. Com elas o Senhor nos livra da jactância e do orgulho. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, com esta palavra a sermos firmes, cristãos, homens e mulheres cheios do Senhor e da perspectiva do Senhor. Ó Deus, leva-nos no Teu cuidado, na Tua paz e na Tua direção, na Tua proteção. Aqueles irmãos que vão voltar para suas cidades vizinhas, algumas cidades aqui próximas, Senhor, aqueles que estarão na estrada, voltando para Garça, Júlio Mesquita, Pompeia, Senhor, aqueles que estarão voltando para, Senhor, guarda e protege dos perigos da estrada, Senhor. Que a Tua bênção, Teu cuidado esteja sobre as igrejas que se reúnem, que vão se reunir amanhã para Te adorar, Te glorificar. Alguns, Senhor, celebrando a Tua palavra em forma de escola dominical pela manhã, outros em culto, mas, Senhor, que o Teu povo esteja sendo abençoado por Ti enquanto cultua ao Senhor no dia de amanhã. Que assim seja, ó Deus, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a graça imensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam, irmãos, conosco e com todo o povo do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, deseja a bênção do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Posso ouvir